desejo para 2021 é muita paz, amor, saúde para todos os brasileiros, para o mundo inteiro. Para 2021, o que nós precisamos? Algo simples, união, paz, amor. Nós queremos uma cidade melhor, uma cidade mais bonita, com menos preconceito, menos racismo, mais oportunidade. O que eu espero para 2021? Abraçar o meu neto todo dia, depois da vacina. Saúde, trabalho. E o cachorrinho também. Obrigada. Welcome to the Kobe Show. A morte trágica do astro do basquete Kobe Bryant nesse domingo causou muita comoção em todo o mundo. Kobe partiu cedo em um trágico acidente de helicóptero nos Estados Unidos. A aeronave caiu numa região montanhosa a poucos quilômetros do destino final, o aeroporto de Camarillo. O aparelho não tinha caixa preta. Kobe voava frequentemente para evitar o trânsito caótico de Los Angeles, tanto que era o dono do helicóptero que caiu no domingo, matando ele, a filha Gianna, de 13 anos, 6 passageiros e o piloto. Um talento indiscutível, bicampeão olímpico, 5 títulos da NBA, até um Oscar Kobe Bryant ganhou. Cancelamentos afetam eventos esportivos no mundo todo. O estádio vazio é uma das características do futebol pós-pandemia. A Liga Americana de Basquete adotou uma estratégia para que jogadores, árbitros e comissões técnicas pudessem trabalhar com o menor risco possível de contágio. Jogadores de 22 dos 30 times da Liga estão hospedados num complexo de luxo dentro do parque da Disney, em Orlando, na Flórida. E LeBron James segue fazendo história. O craque conseguiu mais um triplo-duplo com 28 pontos, 14 rebotes e 10 assistências. Para Kobe, querido basquete, o Lakers é campeão da NBA! Transmissões ao vivo, muita informação e debate. É o Show do Esporte de volta na tela da Band. Vamos conferir como foi a reestreia? Para mim hoje é um dia muito importante. Um domingo inteiro de atrações. Sucesso em todo o Brasil nas décadas de 80 e 90. O programa, criado por Luciano do Vale, mudou o jeito do brasileiro acompanhar seus ídolos e as grandes competições. Campeão Olímpico Brasil! O show tem que continuar, é o Show do Esporte que chegou chegando. A versão 2020 tem a apresentação da dupla Glenda Kozlovski e Elia Júnior. Mourada cobrando falta! Band, o canal do esporte! O ciclo olímpico é sempre um ciclo de 4 anos. Então, você tem uma preparação do atleta que começa numa base, que ele vai fazendo o calendário dele para que ele atinja o ápice da sua forma exatamente no momento mais importante. E qual é o momento mais importante? A Olimpíada. Então, todo mundo se programou para estar no ápice em julho de 2020. Só que por conta da pandemia, claro e óbvio que essa preparação vai ter que ser modificada. E qual é a modificação? Você passa toda a sua trajetória, toda a sua perspectiva de melhor resultado para um ano depois. Isso, em parte, é bom para alguns atletas que, em tese, não estavam tão bem exatamente para esse momento olímpico de 2020. E é ruim para aqueles que estavam no topo, já tinham atingido todas as marcas, já tinham conquistado todos os índices e agora vão ter que adiar essa possibilidade de uma medalha exatamente para 2021. Então, entra para essa história um componente que é muito interessante,
que é o componente da sorte. Perspectiva, o Brasil vai ter uma grande chance de fazer a maior campanha olímpica da história. Por quê? Por que vai ter essa chance? Se a última Olimpíada foi aqui, o Brasil faturou 7 medalhas de ouro. Porque o Brasil irá com os melhores do mundo no skate e no surf. O Medina, por exemplo, já esteve no Japão fechando contratos. Embora as ondas do Japão para o surf sejam ondas mais baixas e favoreçam muito mais o Ítalo Ferreira do que o Medina. Consequentemente, aí, nós teremos, de fato, uma grande chance de medalha de ouro para o Brasil. Hospitais que deveriam ter sido construídos, mas que nunca saíram do papel. Respiradores que poderiam ter salvado vidas e jamais foram entregues. No centro das denúncias contra o governador Wilson Witzel está o desvio de verbas emergenciais para enfrentar o coronavírus. Por 14 votos a 1, o Superior Tribunal de Justiça decidiu manter o afastamento de Wilson Witzel do cargo de governador do Rio de Janeiro. Mais uma vez, eu quero manifestar a minha indignação. Carlos Moisés é acusado de crime de responsabilidade por aumentar salário de procuradores estaduais sem o aval da Assembleia Legislativa. O Tribunal Especial de Julgamento está reunido desde as 9 horas da manhã aqui na sede da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Carlos Moisés, que será substituído na próxima terça-feira pela vice-governadora Daniela Reiner, se defendeu das acusações. Apesar do processo de impeachment ser um processo político também, mas ele tem que ter justa causa. Carlos Moisés foi reconduzido ao cargo após o Tribunal Especial na Assembleia Legislativa arquivar o processo de impeachment por 6 votos a 3, com uma abstenção. O Brasil deve fechar o ano com a produção agropecuária mais valiosa da história. Quase um quarto de todas as riquezas produzidas no Brasil neste ano terão como origem a agropecuária. Nas últimas 4 décadas, a produção do país aumentou 5 vezes. No meio da pandemia que diminuiu as vendas em todo o mundo, o Brasil bateu recorde nos embarques de soja, carne bovina e de aves, açúcar e café. Empreendedorismo dos produtores, incentivos do governo e investimentos em tecnologia estão entre os ingredientes para esses resultados. O Ministério da Agricultura projeta que o agronegócio terá um faturamento superior a R$1 trilhão em 2021. A estimativa é de crescimento de 15% na pecuária. Na agricultura, o valor com a comercialização de grãos deve ter alta ainda maior, de 19%. Resultados que ainda dependem de fatores como o clima e a manutenção dos bons preços dos grãos e das carnes no mercado internacional. A projeção otimista para 2021 tem como base um período de excelentes resultados para o agronegócio. Neste ano, o faturamento do setor está próximo a R$900 bilhões, 15% a mais do que em 2019. E a gente vem sentindo outros mercados querendo se abrir para produtos brasileiros, para que a gente possa exportar mais também para esses mercados pós-pandemia. O Grupo Bandeirantes lançou hoje o canal de TV a cabo Agro Mais, dedicado 24 horas por dia ao agronegócio. Agro Mais, o poder da agroinformação. A inauguração foi em Brasília e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Também prestigiaram a inauguração do Agro Mais o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os ministros Tereza Cristina, da Agricultura, Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura e Fábio Faria, das Comunicações, além de parlamentares e autoridades do meio jurídico. O presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad, destacou a importância do meio rural brasileiro. O Brasil desenvolveu o plantio direto. Ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário da Europa, nós não aramos mais nossa terra. Nós cultivamos em cima, mantendo a palhada da última e da última e da última colheita. Então não existe degradação do solo. A Europa, os Estados Unidos, com todos os subsídios que tem dificuldades de competir com o Brasil.
É por isso que eles brigam tanto conosco. Porque a capacidade, a tecnologia e a pujança do Brasil incomoda muito. Então, nós precisamos estar sempre atentos quando vem críticas de dentro ou de fora, para rebatê-las com coragem e com informações técnicas. O Brasil preserva mesmo. A expectativa é de que a safra de grãos do ano que vem cresça 4,2% em relação a esse ano, por duas razões. Primeiro, aumentou a área plantada e segundo, a tecnologia também é muito boa. Dada a capitalização dos produtores nesse ano e no ano passado, todo mundo está usando a melhor tecnologia possível. Então, a produtividade deve crescer no ano que vem. Então, podemos chegar no ano que vem a 268 milhões de toneladas de grãos, que é um recorde absoluto, historicamente falando. Mas, em geral, grãos cresce, cana mantém, café diminui um pouquinho e carnes cresce. Então, esse é o horizonte que tem de aumento de produção para o ano que vem. Você, na fazenda brasileira hoje, você compete com qualquer país do mundo. Por causa de tecnologia, por causa de competência, gestão, nós estamos na fronteira do conhecimento. Mas o produto sai da fazenda, você perde quantidade, por causa da logística, por causa de juro, por causa de tributo. Então, tem que haver também uma reforma importante no Congresso brasileiro. A reforma tributária vai ser um instrumento fundamental para que as parcerias público-privadas em logística avancem. O Estado não tem dinheiro para fazer tudo sozinho. Eu acho que nós vamos ter dois períodos bem distintos. O primeiro semestre e o segundo semestre. O primeiro semestre está praticamente garantido. E o único fator que nós temos aí que imponderável é o clima. Afora isso, os agricultores fizeram já vendas no mercado futuro em quantidade maior que nos anos anteriores, travaram bastante a comercialização e eles estão no meio do processo de plantio. O segundo semestre é a grande incógnita. O agro ficou digital rapidamente e vai exigir investimentos em termos de conectividade muito fortes. Isso é um dos subprodutos aí da pandemia. O medo de contaminação por coronavírus afastou muita gente dos hospitais. Não procurar ou interromper tratamentos de saúde pode trazer consequências graves. Entre os meses de março e maio deste ano, o Brasil registrou aumento de 31% nas mortes por doenças cardiovasculares em casa. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e a de Patologia afirmam que até 90 mil brasileiros podem ter deixado de receber o diagnóstico de câncer nos 2 primeiros meses da pandemia. E para a saúde não tem quarentena. Por quê? Porque as pessoas não podem, baseado nos dados que a gente viu esse ano, pararem de fazer seus exames de rotina. Elas não podem e não devem abandonar seus tratamentos, seja um tratamento oncológico, seja para alguma outra doença, às vezes também bastante importante. Elas devem seguir o ritmo da vida, mas mantendo as precauções que a gente deve ter no momento da pandemia. O uso de máscara, o isolamento social, o uso de higiene adequada para as mãos ou para os pontos de contato, não repartir objetos com outras pessoas. Então isso deve ser mantido. Mas deve ser mantido também uma rotina para a saúde. Porque o que a gente vê é que um número grande de vidas foi ceifada nesse ano e vai ser ceifada no ano que vem, ceifada em 22, porque são doenças que continuam acontecendo e que não pararam de acontecer, não pararam de avançar por causa do Covid-19 e que muitas vezes, como o câncer, é muito mais grave do que a infecção pelo Covid-19. Em termos de futuro da oncologia, eu vislumbro, na verdade, várias áreas de grande avanço. As mais importantes, na minha opinião, olhando primeiro para as terapias contra o câncer. Nós estamos avançando de modo importante nos tratamentos imunoterápicos. Desde aqueles que são drogas que estimulam o nosso sistema imune a atacar o tumor,
criando outra vez um ambiente muito mais específico do linfócito, no ataque daquele tumor específico, mas também dentro da imunoterapia, da criação e desenvolvimento de vacinas e também do desenvolvimento de receptores que a gente coloca nas células de defesa de modo artificial e que vão se juntar e atacar as células malignas. Então, existe uma multiplicidade, uma variedade muito grande de novas imunoterapias. E a minha impressão é que nos próximos anos elas vão representar de 80% a 90% dos tratamentos de todos os tumores. Donald Trump ou Joe Biden? Quem é que vai ser o novo presidente dos Estados Unidos? Quente está o clima lá nos Estados Unidos e é por isso que a gente tem mais assuntos, mais detalhes sobre a eleição americana. Quatro dias de expectativa e nada de resultado final. A apuração interminável na eleição americana inspirou um festival de memes na internet. Como nos Estados Unidos não existe uma justiça eleitoral unificada como o TSE no Brasil, coube à imprensa projetar o resultado e fazer o anúncio. News projects that Joe Biden has been elected the 46th president of the United States. Após a confirmação da conquista no estado da Pensilvânia, uma multidão se reuniu aqui em frente aos portões da Casa Branca para comemorar a vitória de Joe Biden sobre Donald Trump nas urnas. O clima de festa tomou conta de várias cidades dos Estados Unidos. Em Nova York, manifestantes lotaram a Times Square aos gritos de "Trump, você está demitido", o famoso bordão de Trump no programa O Aprendiz. Donald Trump está longe de jogar a toalha. Já pediu recontagem dos votos, acusou estados de fraudes e eleitores fantasmas e disse que cédulas são contabilizadas sem supervisão. O Colégio Eleitoral confirmou agora à noite a vitória de Joe Biden nas eleições nos Estados Unidos. Em termos comerciais, muda muito pouco, né? A relação comercial entre Brasil e Estados Unidos não depende da relação entre os dois presidentes, né? É uma questão de empresas, câmaras de comércio, as burocracias. Então, disso muda muito pouco, né? Aliás, o Trump, inclusive, colocou tarifas sobre produtos brasileiros. Então, pode até ser que com o Biden alguma coisa melhore nesse sentido, curiosamente. O Brasil ele provavelmente seguirá agora com esse fim de um alinhamento ideológico entre os dois presidentes, Estados Unidos e Brasil, seguirá uma linha pragmática como deve seguir mesmo, justamente pelo interesse econômico, geopolítico, militar e outros interesses entre Brasil e Estados Unidos. Do ponto de vista diplomático, aí realmente a gente pode ter algumas questões um pouco diferentes, né? O Biden vem com uma agenda muito diferente do que a agenda do Trump. É possível haver algumas tensões, especialmente na questão ambiental e climática, então em relação à Amazônia, em relação aos debates sobre desmatamento, sobre os compromissos internacionais brasileiros com relação ao clima, que é uma pauta muito forte e uma das 4 prioridades do governo Biden. Então talvez nessa seara a gente tenha algumas tensões entre Brasil e os Estados Unidos, pela relação muito próxima e pela mútuo interesse em manter essa relação, acho difícil que essas tensões, mesmo existindo, que azedem as relações entre os dois países. A política de alianças de Biden, que vai introduzir uma mudança substancial, em vez das sanções, ele quer a negociação, os acordos, o multilateralismo e a retomada de um movimento verde saudável para a economia e para a população. E o que nós temos que entender, antes de tudo, é que a questão ambiental é uma questão que dominou o mundo. Ela é a nova utopia, é a utopia do século XXI, que mobiliza jovens, mobiliza grandes setores da sociedade. Então, nós não teremos como ir contra essa corrente que é muito forte. O mundo mudou, é preciso que o Brasil também mude. E entenda que o meio ambiente não é uma coisa contra o Brasil. Nós podemos tirar grande benefício
dessa onda ambientalista, porque nós temos alguns ativos muito importantes. Acho que a grande variável aqui que a gente precisa observar é qual será, portanto, a reação do governo Bolsonaro com o Joe Biden. A gente conhece a agenda do Biden, é uma agenda conhecida, e a variável desconhecida aqui é a reação do governo Bolsonaro. É isso que nós vamos ter que observar. Desde muito cedo, com toda a equipe de reportagem nas ruas. O principal objetivo é informar você. Em Teresina, pouco movimento nos locais de votação. Em Manaus, os números confirmaram o que mostravam as pesquisas de intenção de voto. Mais de 11 milhões de brasileiros deixam de votar. Vai ter segundo turno aqui no Rio Grande do Sul. Na capital cearense, 2,3% das urnas abertas. Em 2020, os brasileiros foram às urnas em meio a uma pandemia. Os desafios de um ano atípico. Como é que essas pessoas vão ter garantia de poder votar, né, sem se contaminar, ministro? A informação apurada e precisa deu o tom da cobertura do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Na TV. Surpreendente até mesmo para muitas pessoas que não acreditavam que ele poderia crescer. Nas redes sociais. No rádio. Camaragibe, Alagoas. Paulo Henrique do PP recebeu 51,01% dos votos. Ele claramente enrolou. É a resposta básica de candidato. Como manda a tradição, candidatos estiveram frente a frente em debates nas principais cidades do país. A Band Bahia começa agora o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Salvador. Um debate com os candidatos à Prefeitura aqui de Curitiba. Na TV aberta, os encontros do primeiro turno só aconteceram na Band, sempre respeitando as regras de higiene para garantir a segurança dos candidatos. Que a Band realiza o primeiro debate em TV aberta, nas cidades onde haverá o segundo turno. No segundo turno, uma inovação que veio para mudar a forma de se fazer debates. Foram 30 minutos de embate direto. Cada vez que um começar a perguntar ou a responder, o seu tempo vai ser contado de forma regressiva. São Paulo está com quase 1 milhão de desempregados. Quem está dizendo que vai reverter esse processo é você no seu programa de governo. No primeiro turno, nossos debates abriram a cobertura e foram praticamente os únicos. No segundo turno, o debate em São Paulo não só foi o único, como apresentou inovações que mudaram o modelo. Nesta eleição, cumprir a tradição da Band foi muito mais difícil, o desafio foi muito maior, mas foi cumprido e o legado foi maior. Elas foram o que a literatura de ciência política chama de eleições mantenedoras. 63% dos prefeitos candidatos se reelegeram em todo o país e nas capitais esse percentual alcançou 77%. Elas foram disputas onde os partidos de centro-direita tiveram uma nítida maioria. Não é a identificação de forças políticas que despontaram, mas sim a reafirmação, a manifestação forte do centro, do cidadão que ele prefere um político moderado, um político que procure o consenso, que se afaste daquelas posições de ruptura, até porque as posições de ruptura mais radicais, elas, em geral, trazem problemas, trazem tensão e não têm como resultado desenvolvimento, avanços. Essas eleições foram eleições nas quais nós tivemos uma explosão da diversidade social na representação. Nunca antes tantas mulheres, negros, representantes do segmento LGBT, os transexuais incluídos, quilombolas e indígenas conseguiram tanto espaço, quer nas prefeituras dos municípios, quer nas câmaras municipais. Essas eleições foram ainda eleições em que a abstenção praticamente dobrou em muitas cidades em relação a eleições anteriores. A marca dessas eleições é que a televisão
voltou a ser reconhecida como a principal plataforma onde os eleitores mais buscam informações e que termina influenciando mais as escolhas dos mesmos. A conclusão que se tornou bem clara de que o eleitor brasileiro rejeitou os extremos, preferindo votar nessas eleições municipais em nomes mais moderados e mais experientes, nos leva para o novo ano com a expectativa e a esperança de que o leito natural do rio da política voltou a fluir com normalidade e que essa tendência veio para ficar. Vamos agora acompanhar o fluxo dessas águas, olhando, e é inevitável, olhando para 2022, mas com o cuidado necessário para não embarcar naquela visão equivocada e simples de que as eleições municipais determinarão ou produzirão efeitos automáticos na disputa presidencial. 2 anos, um período de 2 anos em política é muito tempo, é enorme. Tempo suficiente para que novas circunstâncias revertam completamente nuvens políticas. As nuvens políticas, como aliás ensinam os mineiros e como muitos jornalistas experientes que cobriram várias eleições municipais, estaduais ou nacionais podem comprovar. O que não significa que os resultados dessa eleição municipal não possam sinalizar alguns movimentos para 2022. Para citar um exemplo, não poderia ser mais claro que se fortaleceram nas urnas as possibilidades do centro, eu diria o centro liberal, que agora merece uma atenção especial. Isso entre muitos outros resultados dessas eleições municipais que mexeram com a imagem de vários políticos, tornando-as nacionais. Foi o que aconteceu, e aqui vai mais um exemplo, no segundo turno em São Paulo, onde tivemos uma excelente competição de alto nível, onde ideias conflitantes estiveram na vitrine diante do telespectador, como ficou muito claro no belíssimo debate da Band. E nessa eleição se projetaram 2 nomes. O prefeito Bruno Covas, fortalecido na sua imagem agora nacional, e o segundo colocado, o líder Guilherme Boulos, que sai fortalecido na sua posição de esquerda e a partir de agora ele terá um lugar importante na discussão em torno de candidaturas com a esquerda. Podemos falar também do Rio de Janeiro e outras cidades. Mas o que acontece em todos esses exemplos é que ficou muito clara a rejeição. A rejeição à não política, a rejeição à antipolítica, a rejeição à aventura e a rejeição àqueles desvios do leito natural da política. Mas sejam quais forem os elementos e as circunstâncias que predominarem na construção dos caminhos para 2022, há um fato que já é claro. A realidade econômica e o quadro de saúde do Brasil serão definidores. Pandemia e economia. Essa rima é decisiva. Tem que olhar para 2021 como um ano da esperança, da recuperação. Há uma expectativa de um crescimento positivo de 4%, tanto na indústria como na economia em geral. Quanto à questão dos empregos, há uma possibilidade de uma geração de 1 milhão de novos empregos, com esse crescimento próximo a 4%. Eu acho que são dados conservadores, possíveis de ser atingidos e positivos, né? Para quem há poucos meses atrás estava entrando numa situação que não sabia nem para que lado as coisas iam caminhar. A indústria brasileira, ela pode chegar a crescer em torno de 3 a 4% no próximo ano, 2021. Por que isso? Porque, primeiro, a pandemia mostrou que os países precisam ter uma base produtiva ampla. Não pode ficar dependendo de importações de componentes. É claro que a gente não pode fabricar tudo, mas você tem que procurar fabricar muito mais do que nós fazemos hoje. Entendeu-se a necessidade de investimentos importantes na questão da tecnologia e da inovação. A partir de 21, nós temos que nos concentrar novamente nas reformas. A reforma administrativa, o Estado tem que ser diminuído, tem que ter eficiência, tem que gastar menos.
Temos que ter uma reforma tributária que dê mais agilidade ao país, mais competitividade. A sociedade quer uma reforma tributária em que ela possa pagar menos imposto e o Estado fazer mais com menos. A reforma ideal é aquela reforma que facilite para quem paga, para quem recebe, barateie, agilize, enfim, dê realmente competitividade ao país. Diego Armando Maradona está por toda parte. Em muros, bandeiras e até mesmo em tatuagens. Uma despedida que mistura a tristeza da partida com a euforia da lembrança. Ao perder seu maior ídolo do futebol, os argentinos foram às ruas celebrar a vida e a carreira de Diego Maradona. Difícil é medir o tamanho da devoção dos argentinos por Diego Maradona. Talvez o tamanho da fila de todas essas pessoas que querem ver Maradona, querem participar do velório de Maradona, seja um bom exemplo. Nós estamos a aproximadamente 8 quadras da Casa Rosada e a fila vai até o fim da Avenida 9 de Julho. O gol mais bonito do Mundial do México até agora! O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O primeiro filme do personagem estreou em 1964 e já foi sucesso de bilheteria. À meia-noite, levarei sua alma. Nos anos 90, ele apresentou o Cine Trash na TV Bandeirantes. Você que tem um coração forte! José Mojica Marins morreu aos 83 anos, vítima de broncopneumonia. Chica Xavier é conhecida por grandes papéis na teledramaturgia brasileira, além de ser um símbolo de luta na representatividade negra. Deixa de covardia, meu filho. Encare a vida de frente. A música rejuvenesce, Quando eu entro num estúdio de rádio, eu me sinto com 35 anos. A risada e o bom humor eram características marcantes de José Eduardo Homem de Melo, mais conhecido como Zusa. Jornalista, escritor e musicólogo, dedicou boa parte da vida à paixão pela música, principalmente o jazz e a MPB. Poeta dos desprezados, ourives das palavras, filósofo dos botequins, cronista dos blocos de carnaval. Carioca da Zona Norte, Aldir conheceu o principal parceiro, João Bosco, no início dos anos 70. Juntos compuseram sucessos como o Mestre Sala dos Mares. Glória a todas as lutas e glórias que através da nossa história não esqueceremos jamais. E o Bêbado e a Equilibrista, que na voz de Elis Regina se tornou o hino da campanha de anistia durante a ditadura militar. O compositor morreu aos 73 anos, vítima do coronavírus. E um bêbado trajando luto e lembrou Carlitos. Enquanto eu corria, assim eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, por minha cabeça não passava. Somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Vamos. Diga aí, Pomps, agora você o solo.
Começa friazinha aqui em São Paulo, esta sexta-feira, 7 de dezembro. Dia de batente, pulando da cama, gente. Meu querido telespectador de várias partes do Brasil, hoje é um dia muito triste para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Acabo de receber a notícia da morte de uma pessoa que a história dela se confunde com a história do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Zé Paulo de Andrade, 78 anos de idade, infelizmente, se despediu da gente. Olha a hora, 5 horas e 37 minutos. Que alegria, hein, estudantes? Dos 78 anos de vida, 57 ele esteve aqui na Rádio Bandeirantes. E por 47 no programa com uma das maiores audiências do rádio brasileiro. O bolo do gado. Tempo impressionante. Zé Paulo fez história no rádio, narrando tantas histórias pra gente. Nós sentimos orgulho de sermos contemporâneos do maior jogador de futebol de todos os tempos. Homem Edson Arantes do Nascimento, jogador Pelé, passa a ser a própria história do futebol no século XX. Zé Paulo passou pela censura, pelas diretas, pelas alegrias e tristezas de um Brasil que ele viu nos melhores e nos piores momentos. Não tem como negar. Zé Paulo dava aquele peso que cada notícia merecia. Sou um barão do rádio. O que eu espero para 2021? Viver sem medo. Quero mais esperança aí, melhoria para todo mundo. E é nóis, valeu. Eu desejo para 2021 que a gente tenha mais igualdade. Para esse ano eu quero saúde e dinheiro. Esse é o ponto mais crítico dos incêndios aqui no Pantanal. Nunca tanta gente, ou melhor, a população inteira do planeta, ao mesmo tempo ficou de olho num pequeno frasco, onde dentro pode estar a esperança.